Trilhas sonoras, por mais que passem despercebidas, são uma das coisas mais importantes em qualquer obra. Passar a emoção de um filme ou jogo pela música é muito mais complicado do que colocar qualquer coisa e fingir que funciona. Trilhas precisam de significado. Um exemplo disso é em Coringa. No filme Coringa, de 2019, em uma de suas cenas, uma música toca de fundo. A trilha em questão era My Name is Carnival, do músico Jackson C. Frank. Uma música que eu duvido que a maior parte das pessoas conheçam. Tudo isso porque, bom, tudo que temos de Frank é um álbum que foi lançado em 65. Logo após isso, ele entrou em uma depressão profunda que só foi piorando ao longo dos anos. Frank morreu em 1999, falido, debilitado devido à sua obesidade, com depressão e sem fama. E adivinha onde sua música foi usada? Em um filme sobre um homem que tem sérios problemas que vão de depressão até uma possível esquizofrenia. Um filme sobre uma pessoa quebrada, de uma sociedade quebrada, onde tudo que ele precisa é um dia ruim. E bom, apesar de nada disso estar explícito no filme, o fato de eles terem usado uma de suas músicas, ainda mais uma chamada My Name is Carnival, e Carnival significando algo como circo, em um filme sobre um palhaço perturbado, assim como toda a história complicada de Frank, faz pra mim um aumento significativo na mensagem que o filme queria passar. E sim, a maior parte dos músicos não tem finais tão melancólicos quanto Frank, felizmente. E apesar de seu contexto adicionar na trilha, a música por si também tem vários jeitos de enfatizar o significado que a obra procura. Um exemplo disso é a música It Has to Be This Way, de Metal Gear Rising. Esta trilha olha para a visão dos dois adversários, tanto o personagem principal quanto o antagonista, e fala sobre a batalha idealista deles. E que apesar de reconhecerem a força um do outro, e também que cada um tem visões diferentes sobre o mundo, que essa diferença inevitavelmente leva à violência, e que essa batalha tinha que ser desse jeito. A trilha nesse caso, e como em todas as outras músicas de MGR, tem uma intenção direta e às vezes indireta pelo meio de suas letras, que ou dão um ponto de vista pro personagem ou tentam resumir o que a batalha realmente significa. Outro exemplo é em Kentucky Route Zero, um jogo sobre uma estrada peculiar e as curiosas entidades que encontramos pelo caminho. Ele traz diversos elementos que alimentam a cultura folk e country do qual o jogo se baseia, tanto que muitas de suas músicas, com covers e originais de Ben Babbitt, se baseiam em músicas de décadas atrás, como This Road Is Not My Home, uma música que originalmente traz uma atmosfera mais agradável, mas porque no ambiente do jogo foi colocada como melancólica, sobre o homem que perdeu sua mãe, parentes e amigos e agora sente que a terra não é mais sua casa. Alguém sozinho que está esperando a morte para se juntar com aqueles que amava, mas até lá, ele é obrigado a viajar para uma terra que, novamente, não é a sua casa. Essas músicas foram escolhidas pelo motivo de acompanharem o jogo perfeitamente. São trilhas que adicionam ainda mais elementos ao mundo de Kentucky, promovendo sua atmosfera com composições de violão, típica dos anos 60 e trazendo vários artistas do mundo folk e country também. Mas chega de falar de Kentucky, eu já tenho coisa que quero falar dele em um vídeo isolado. O que eu quero dizer é que apesar dessas trilhas falarem e reforçarem os ideais por trás de suas letras, que existem outros jeitos de avigorar a obra pela trilha. Christopher Nolan faz isso de uma forma muito boa, ou deveria dizer Hans Zimmer, já que é ele por trás de quase todas as trilhas das obras de Nolan, menos esse, mas já já a gente chega nele. Como em Interstellar, quando Cooper percebe que está em um planeta onde montanhas não são montanhas, mas sim ondas. Nessa cena icônica, a música que toca de fundo tem um BPM de 90, ou seja, 90 bits por minuto. E é dito no filme que cada hora no planeta significa 7 anos na Terra. E é confirmado por Hans Zimmer que cada tique que você ouve no filme é equivalente a um dia na Terra. E isso é uma forma muito inteligente de mostrar o quão sério o trabalho deles era nesse ponto e o quão grandes estavam as apostas nesse ponto da história. Outra obra de Nolan é Oppenheimer, que apesar de não ter sido composta por Zimmer, ainda tem claramente as suas raízes inspiradas nele. Como Oppenheimer explora a vida complicada de Robert J. Oppenheimer, tem duas trilhas que se destacam entre as outras para mim, sendo essa primeira e essa aqui. The important thing isn't can you read music, it's can you hear it. Can you hear the music, Robert? Yes, I can. Nessa primeira música, visto que ela toca no começo do filme, Oppenheimer ainda está descobrindo o verdadeiro potencial do mundo quântico e o que isso significaria para o mundo. É uma música que explora a mente de Oppenheimer, com vários violinos e um cenário orquestral, aumentando a velocidade a cada momento que se passa. E tudo isso para gerar o que se passava pela mente criativa e caótica de Oppenheimer, que se maravilhava com as possibilidades incríveis. Afinal, tudo que Robert precisava era ouvir a música. E em contraparte temos a Destruidor de Mundos, que aparenta ser parecida com a primeira, mas ela começa devagar,
como se toda a criação da bomba até aquele momento fosse teórica. Mas à medida que ela vai progredindo, o progresso de criação da bomba vai indo pra frente também. Até que no minuto 2 e 5, ela é jogada no mundo, e as suas consequências não são mais teóricas apenas. Nesse momento, Oppenheimer percebe que, apesar da guerra ter acabado, a humanidade agora tem um poder que ela não foi feita para usar. E, como é dito no filme, eles não vão temer até entender, e eles não vão entender até usar. Essas duas trilhas têm um paralelo claro entre si, entre a mente criativa e ansiosa para explorar o futuro atômico de Oppenheimer no começo, para uma que está cheia de arrependimento e medo pelas consequências futuras que isso vai ter na humanidade. Bom trabalho, Ludwig! Mas é aquelas obras solitárias como Minecraft ou Raft, o que poderia ser feito? E, bom, no caso de Minecraft, como o C418 não teve muito de onde tirar uma inspiração, visto que o jogo era sobre andar e sobreviver em um mundo de blocos, ele trouxe uma composição que inclui alguns tons e melodias mais amigáveis, como no caso de Subwoofer Lullaby, e essa atmosfera se mantém para muitas músicas dele, como Hextion. Entretanto, Minecraft sempre teve aquela sensação de solidão, de melancolia que acompanhava o jogador ao longo de sua gameplay, como pequenas notas no piano e alguns sons atmosféricos que foram feitos para te lembrar de que a trilha ainda está ali. Daniel Rosenfeld, conhecido como C418, trouxe músicas que moldaram as memórias de milhões de jogadores. Ele entregou vida para um mundo antes morto. E usando o que é chamado de música adaptativa, ou soundtrack dinâmica, tanto faz, o Mine jogava essas músicas em momentos completamente aleatórios, o que tornava a experiência muito mais interessante. Imagina que em momentos como esse, são mudados completamente quando você troca a soundtrack. Uma delas enfatiza a simplicidade de cada bloco, e as possibilidades que só dependem de sua criatividade. E outra te joga sobre camadas de nostalgia e arrependimento. E talvez outra te permita olhar para o horizonte cúbico e perceber o quanto você mudou. Todos esses sentimentos são aproximados muito mais com as memórias de cada player, tá claro. E é por isso que muitas músicas de Minecraft hoje têm uma vibe bem diferente. Não pior, só diferente, mostrando claro sinal de mudança. Soundtracks dinâmicas já foram usados em outros jogos também. E em Raft, apesar de ele ter uma história e narrativa bem clara pelos diários e áudios do jogo, do começo, do qual a maior parte das músicas vem, essa história era muito mais rasa e se resumia em o mundo esquentou tanto que agora tem água pra literalmente todo lugar. E assim como Mine Portal 2, ele toca as músicas em momentos completamente aleatórios. E talvez toda essa aleatoriedade que transforma certos momentos inúteis da gente tentando pegar materiais como uma garrinha de brinquedo em reflexões sobre estar sozinho e a fragilidade da vida. E talvez eu esteja exagerando demais. Quer dizer, a maior parte do tempo você vai ficar gritando com a gurizada perguntando por que ninguém deu refil na porra do copo de plástico. Onde é que vocês estão? Nossa, vai tomar tudo. Nem Mas pensa bem, você tá nadando sobre o que poderiam ser cidades inteiras, e todos esses materiais são o que sobrou do mundo antigo. E por mais que a música pareça ridiculamente melancólica no começo, ela eventualmente se torna sobre uma missão de reconquistar o que nós perdemos, sobre talvez um indomável espírito humano. Ou talvez é realmente sobre um jogo de ficar em cima do pau, kkkkkk. Além disso, temos obras como Dark Souls, que mesmo na música refletem o personagem e sua essência. Em Dark Souls as coisas são bem mais sutis do que parecem. Na história de Dark Souls, resumidamente, Gwyn, o Lorde das Cinzas, espera por você, o protagonista, para terem uma luta e realmente ver se você é digno de conectar sua alma no fogo. Sendo a única outra opção uma era de escuridão e trevas. E então sua música tema toca. E adivinha uma coisa curiosa, todas as notas dessa música são tocadas em teclas brancas de um piano, aludindo claramente à relação que Gwyn tem e o medo que o cerca quando se trata de escuridão. Ele fará de tudo para que as coisas voltem a ser claras novamente, para que o fogo se mantenha. E é incrível como essa trilha reflete essa parte do personagem. E todas essas trilhas que eu comentei até agora, de alguma forma ou outra, adicionam a experiência da obra. Seja um filme, uma série ou um jogo. E assim como músicas, essas trilhas sonoras também merecem o mesmo respeito e reconhecimento que músicas fora desse escopo recebem. Música é música, não interessa o que é. Talvez o contexto onde ela está colocada adiciona ou diminua seus sentimentos por ela, mas o esforço que foi feito por esses artistas para que essas músicas continuem existindo ainda é válido. E algo bem interessante é que você pode adicionar o seu contexto e histórias em sua música sem atribuir ela a uma obra já feita. Um exemplo disso é a série Sabled Sun, de Simon Heath, que até o momento contém com vários álbuns onde uma história é contada por trás de suas músicas, capas do álbum e etc. Até agora a história é sobre um homem que acordou em uma câmara criogênica e se encontra em um mundo destruído, seguindo a história desse homem pelo abandonado setor 33.
Sempre pensei na música como uma língua diferente. E é tão incrível como filmes, jogos e séries conseguem falar exatamente o que a obra é sobre por sua música. E é claro que situações como a de Frank em Coringa, pelo menos pra mim, tiveram um peso ridiculamente maior e me fizeram gostar muito mais do filme, além de me apresentar para um dos artistas esquecidos mais interessantes do cenário folk de 1960. Mas essa não é a única forma de reforçar a sua mensagem, como visto anteriormente. E sim, talvez eu esteja lendo demais e as coisas são mais simples do que eu imaginaria, mas pra mim essa é uma das graças de ver esse tipo de mídia. É a arte de notar as coisas, de ler entre as entrelinhas, perceber padrões e tentar relacionar conexões com esses padrões. E por mais que eu gostaria de falar sobre todas as soundtracks de obras que eu amo, o vídeo não pode ter mais de 3 horas. Então se você tem algum filme ou jogo que gostaria que aparecesse nessa lista, pode comentar que eu vou tentar responder à altura. E para todos os meus amigos que talvez estejam vendo esse vídeo, agora vocês têm uma ideia do porquê que eu amo ouvir a soundtrack de Raft, Mine, Blow e qualquer coisa que tá na porra da minha playlist. E pro resto, obrigado por ver até aqui. De verdade, agradeço bastante. E se quiser receber notificações, acione o sino aqui embaixo ou só chegar pela minha comunidade ou stories do Insta que eu vou começar a avisar e anunciar os vídeos por lá. E como sempre, valeu!